no jubileu do mês da Bíblia, 1984, o caminho feito pela palavra, para ajudar a leitura dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito 10 anos após o lançamento do Evangelho de Lucas, muito provavelmente no início da década de 80 da era cristã, antes da perseguição de Domiciano. Ele forma um conjunto com o Evangelho, tal como uma porta de duas folhas articuladas. A dobradiça que une e sustenta essas duas peças é a ressurreição de Cristo, que é a porta de saída do Evangelho, ao mesmo tempo que é a entrada do livro dos Atos. Assim, a ressurreição de Cristo solda esses dois escritos. O livro dos Atos se propõe a narrar os fatos que vão desde a ressurreição de Cristo até a chegada de Paulo a Roma, que ocorreu por volta do ano 61 da era cristã. Ou seja, esse livro abarca o período de aproximadamente 30 anos do início da igreja. O autor não quer que se perca a memória da infância da igreja. Acerca de Lucas, sabemos que é um helenista que domina bem o grego. Os seus livros são os mais bem escritos do Novo Testamento. Vive em uma comunidade formada por judeus e pagãos que se converteram ao cristianismo, mas que enfrentam problemas de mútua aceitação. Um fato que chama a atenção no livro é que, embora tenha o nome de Atos dos Apóstolos, são poucos os apóstolos que aparecem no texto. E encontramos também outros pregadores do Evangelho, tais como Filipe, Estevão, Barnabé e o próprio Paulo, que, embora seja o personagem central da segunda parte do livro, não conviveu com Jesus. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 15 e tem Pedro e a igreja da Palestina como figuras centrais. A segunda parte do livro vai do capítulo 16 ao capítulo 28 e tem Paulo e a igreja levada aos pagãos como centro. É interessante sinalizar que, assim como o Evangelho, o livro dos Atos dos Apóstolos obedece um plano. Se no Evangelho Jesus caminha da Galiléia para Jerusalém, onde morre e ressuscita, e a força desse mistério salvador se irradia para o mundo por meio dos discípulos, em Atos 1:8 é apresentado o plano de ação do texto, cujos passos são Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. O texto, assim, é uma caminhada movida pelo Espírito Santo, que é o grande protagonista do livro, em saída das terras judaicas, Judéia e Jerusalém, rumo ao coração das terras pagãs, Roma, passando pela Samaria. Se Cristo caminha, o cristão também deve caminhar movido pela força do Espírito Santo, no afã de anunciar a boa nova do reino àqueles que mais precisam escutar. É nessa caminhada movida pelo Espírito e fundamentada pela palavra de Deus que o reino dos céus se manifesta aos homens. O livro de Atos mostra uma igreja em saída e peregrina que não se permite ficar fechada e isolada do mundo. É uma igreja que não teme correr o risco de ficar enlameada na busca de acolher o diferente, tal como nos ensina o Papa Francisco. De acordo com o texto do livro de Atos, as perseguições e tribulações enfrentadas pela igreja, longe de destruí-la, tornam-se impulso para o projeto de evangelização e salvação da humanidade. Impulsionada pelo Espírito Santo, a igreja não conhece barreiras e nem fronteiras. Ela está em contínua reforma interior, abrindo-se constantemente para as realidades que a desafiam. O projeto do reino se perpetua e atualiza nos atos e na vida de cada cristão. O próprio livro termina de modo repentino, dando a entender que aquela história ali narrada continua a acontecer até os dias de hoje. São Lucas, assim, faz teologia como quem escreve história, se transformando em um historiólogo. Convém salientar que a cidade de Jerusalém é o centro vital e irradiador do pensamento lucano. Essa cidade exerce uma força centrípeta e centrífuga. No Evangelho, o Senhor caminha para lá. No livro dos Atos, uma força impele os missionários para que partam de Jerusalém e levem a mensagem salvadora a todos os povos. A caminhada não pode parar. O livro obedece um plano de ação. Em primeiro lugar, os apóstolos testemunham em Jerusalém, onde ficam por um bom tempo. Em seguida, o Espírito, por ocasião da perseguição desencadeada a partir da morte de Estevão, leva Filipe a pregar na Samaria. E é ainda esse mesmo Espírito que lança Barnabé e Paulo numa grande missão rumo à Ásia Menor, com a finalidade de mostrar que Deus
abre aos pagãos a porta da fé. Paulo assim se converte no modelo e símbolo do missionário que leva a boa nova até os confins da terra. Essa primeira parte do texto vai até o chamado Concílio de Jerusalém. A segunda parte convida a seguir Paulo passo a passo até a sua prisão no templo, segue pelos anos de prisão e a viagem a Roma, onde fica 2 anos esperando seu julgamento. Um aspecto importante presente no livro dos Atos é a categoria do caminho. Esse termo aparece na obra lucana como um todo. Por exemplo, João Batista é o que prepara os caminhos para o Senhor. Maria é aquela que se põe a caminho com pressa. Jesus cria o caminho de Deus, da paz e da vida. O caminho parece ser a razão de existência da obra lucana. Neste caminho, 2 são as etapas fundamentais, a saber, a preparação e o cumprimento. Dentro desse cumprimento, nós temos 2 estágios: o ministério terreno de Jesus na Palestina e a sua atividade como Senhor glorioso por meio do testemunho da igreja, até o seu retorno na parousia, onde sua obra consumar-se-á por completo. É aqui que entra a importância do livro dos Atos dos Apóstolos. De acordo com este livro, todo o caminho, inclusive os acontecimentos desagradáveis e negativos, tem caráter de cumprimento dessa promessa. Todo esse caminho está determinado pelo Pai, por isso é insensato se opor a ele, como ensina Gamaliel em Atos 5. Durante o tempo da igreja, o Senhor ressuscitado continua sendo o Messias, Senhor e profeta. A igreja precisa percorrer uma etapa própria do caminho. Essa etapa é a etapa do testemunho, onde vai proclamar com obras e palavras que já está em vigor a realização do reino de Deus e que por Jesus ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, judeus e gentios, até os confins da terra. A exaltação de Jesus no final de seu caminho terrestre, lá em Lucas, marca o início do caminho da igreja. Nela, Jesus recebe a plenitude do Espírito que oferece aos homens, tornando-os profetas capazes de testemunhar a salvação oferecida a todos. Assim, o caminho da igreja situa-se entre a ascensão e a parousia e está a seu serviço. A igreja tem como tarefa o testemunho, a partir da sua vida filial e fraternal, com a proclamação da exaltação de Jesus Cristo, que é a explicação do novo tipo de vida da comunidade. O caminho dessa igreja caminheira é animado pelo Espírito Santo, que a unge e capacita os profetas que haverão de percorrer essa jornada. É o Espírito Santo quem dirige e confirma este caminho, que também é apostólico, uma vez que suas testemunhas são enviadas a anunciar o que viram. A geografia desse caminho é reta, ou seja, não pode ser detida e é irreversível de acordo com os planos de Deus. Por isso ela se dirige da Galileia até Jerusalém, de Jerusalém até Antioquia e de Antioquia até Roma. Estes são os 3 grandes eixos sobre os quais gravita o relato de Lucas. Por fim, é preciso dizer que o caminho é atual. Nele, cada geração tem o seu hoje. Lucas convida os seus contemporâneos a levar a sério a tarefa que lhes cabe nesse caminho, que tem um hoje como tarefa própria para cada geração. Certamente, o cristão vive entre o passado, o tempo de Jesus, que é o fundamento do presente, e o futuro, a parousia, a consumação da salvação. Mas nesse interim, é ele que precisa descobrir e realizar a sua própria tarefa no seu hoje. Agora é o tempo da conversão, pois é o tempo da obra da graça, que é a palavra de Deus e que edifica a comunidade. Por isso, a meditação do livro dos Atos nos leva a dar testemunho e a pedir forças para falar. A tarefa atual da geração cristã é dar testemunho do reino de Deus, proclamando e realizando os sinais que mostram que ele já começou pela existência e exaltação de Jesus Cristo. Que o caminho e a meditação do livro dos Atos dos Apóstolos atualizem em nós os grandes feitos da igreja nascente.